pessoal, nós estamos de volta. Então, você ouviu aí a música do Davi Silva, Por Causa do Teu Amor, e depois Oceanos, da Ana Nóbrega. Vamos lá? Agora são 8h19. Nós estamos começando o nosso terceiro bloco, que é o bloco da reflexão, da ministração da Palavra de Deus. Você está então aqui no programa Mesa com o Pai e você pode nos acompanhar pela live no Facebook. A página do programa é Karen a Mesa com o Pai. E vai mandando, gente, o seu pedido de oração, que no último bloco a gente vai falando aqui se você quer mandar um feliz aniversário para alguém, se você tem pedidos de música para o encerramento do nosso programa, seja como for a sua participação, suas boas notícias, vai enviando, que o último bloco é o seu espaço, ok? E agora a gente vai para a ministração. Então você coloca aí um espacinho para Jesus do seu lado, pega sua Bíblia, suas anotações, seu caderninho, ok? E hoje o nosso tema é um tema muito lindo, assim, que me deixou muito impactada enquanto eu estava preparando ontem, sobre a bondade de Deus. Deus é bom. Deus é muito, muito, muito bom. E a gente não consegue sondar a dimensão da bondade de Deus. A gente não consegue entender da nossa maneira humana, com a nossa mente humana, com as nossas capacitações, qual é a dimensão da bondade de Deus. E eu fico profundamente intrigada com um versículo. Ele aparece no Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, do mesmo jeitinho. Está escrito nos 3 evangelhos. Em Mateus 19, né, se você quiser acompanhar, em Mateus 19, no verso 16 e 17, chega um rapaz e fala para Jesus: bom mestre. E Jesus vira para ele e fala assim: por que me chamas de bom? Só há um que é bom, é Deus. E esse versículo, ele me deixa muito intrigada, porque a pessoa chama Jesus de bom e Jesus fala: por que você está me chamando de bom? Só tem um que é bom, que é Deus. Gente, Jesus, o Filho de Deus, o amado, o precioso, aquele que aceitou, concordou em morrer por mim e por você, mesmo que nele não houvesse pecado algum. Ele aceitou, mas ele diz que não era para ser chamado de bom. E eu me pego pensando nisso muitas vezes. Puxa vida, se Jesus, que é quem ele é e fez o que fez, um homem que passou pela terra ensinando, curando, libertando, amando, deu a outra face, se expôs, foi preso, humilhado, espancado, açoitado, crucificado. E ele disse que não era para ser chamado de bom. Nessa hora eu penso: qual é o tamanho da nossa soberba? Qual é o tamanho da nossa vaidade? Porque chega uma pessoa e fala assim pra mim: ai, você é tão boazinha. E imediatamente o ego infla. A gente cresce lá dentro. O eu que tá lá dentro se expande. Mas Jesus, que tem toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra, disse: por que me chamas bom? Há um só que é bom, que é Deus. Ai, sinceramente, queridos, eu não tenho uma habilidade pronta. Eu preciso me esforçar para fazer o bem. Eu preciso me esforçar para praticar boas ações. Isso não é assim natural. Ai, acordei sendo uma pessoa maravilhosa. Não, eu preciso ter consciência. Tenho que refletir o caráter de Cristo.
Minha missão é demonstrar o amor do Senhor. Isso precisa estar consciente em mim. Naturalmente, eu não saio por aí praticando boas ações. Quer dizer, com quem a gente ama, né? É fácil, né, gente? Com a pessoa que tá ali com você, seus filhos, seus pais. É fácil ser bom para essas pessoas. Mas mesmo assim, se essa pessoa te ofender, te maltratar, te desprezar por alguma coisa, falar diferente com você, pronto. Sua disposição de bondade já some rapidinho, né? Então nós somos muito falhos e não conseguimos compreender o que é bondade. Bondade é um conceito que está muito distante da nossa compreensão. E pode ser que agora você não concorde com isso que eu tô falando, mas no decorrer do nosso estudo você vai percebendo que bondade é um atributo divino e que nós realmente precisamos nos esforçar e nos relacionar com Deus para entender o que é bondade. É um adjetivo, um predicado divino, bondade, né? E é muito difícil ser bom com todos, porque Deus é bom com todos, merecedores ou não. Porque nada, com Deus, nada é pelo mérito. Jesus não morreu porque eu merecia. Jesus morreu porque Deus é bom. Deus é bom em tempo constante, perpétuo, eterno. Então, a pergunta que eu faço é: qual é a dimensão da bondade de Deus? Nós temos capacidade de entender a dimensão da bondade de Deus? Eu não consigo abstrair isso, absorver, entender isso com a mente humana. Eu só consigo entender isso através da fé. Esse conceito de Deus bom e esse encontro com a bondade de Deus, ela só pode ser percebida pelo Espírito, pela fé, pela mente, pela razão, pelo conhecimento, pelo entendimento, pelas estruturas mentais. Não é possível entender a bondade de Deus. Eu só consigo compreender o quanto Deus é bom no Espírito, porque todos nós tivemos um dia o nosso espírito criado à imagem e semelhança de Deus. Mas por causa do pecado, o nosso espírito se distanciou dessa origem, dessa essência da bondade de Deus. E foi por essa independência que o pecado gera, independente da vontade de Deus, é que nós deixamos de compreender perfeitamente a bondade do Senhor. E eu fiquei assim ontem preparando esse texto, tive uma experiência muito impactante a respeito da bondade. Demorou muito para eu conseguir fazer o rascunho, fazer o esboço, porque eu chorava muito. Então, nesse momento, o que eu desejo é que você seja visitado pelo Espírito Santo, que eu tenha a capacitação de Deus para passar para você aquilo que o Senhor me falou a respeito da bondade, do quanto Ele é bom, porque eu tenho certeza que isso vai fazer diferença para você. E parece que ontem assim eu tinha saído da órbita. Eu estava rodando numa frequência diferente de tudo que estava à minha volta depois dessa experiência da bondade de Deus. Então, nós não conseguimos ser bons de verdade se nós não estivermos ligados ao Espírito Santo, porque o nosso espírito foi criado à imagem e semelhança de Deus. Acontece que, por causa do pecado, nós nos distanciamos dessa origem do Pai. E aí é que nós precisamos nos religar a Deus, né? O termo religião é o religare. Então nós precisamos nos religar a Deus para conseguir compreender a essência de Deus. No livro de Mateus, também no capítulo 7, existe um trechinho que tem um subtítulo. Na minha Bíblia tem um subtítulo escrito A Bondade de Deus. E esse subtítulo
ele traz assim no capítulo 7 de Mateus, no versículo 9. Nós vamos ler do 9 ao 11. Fala assim: qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? Ou pedindo-lhe peixe, lhe dará uma cobra? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Então, mesmo quando a gente pratica boas ações, não quer dizer que nós somos bons. O texto diz: você faz uma coisa boa para o seu filho, que ele pediu pão, você não vai dar pedra. Ele pediu peixe, você não vai dar uma cobra. Mas ele falou assim: se vós, pois, sendo maus. Existe essa maldade lutando dentro de nós contra a essência de Deus em nós. E essa bondade, ela só pode ser produzida pelo Espírito Santo, porque bondade é uma característica divina. E o Espírito Santo, ele é produtivo, porque Gálatas 5, no verso 22, Gálatas é um livro, uma carta de Paulo, e tá lá mais pro fim da Bíblia. Gálatas 5:22 diz assim: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, bondade precisa ser produzida em mim pelo Espírito Santo. Ela precisa frutificar em mim pelo Espírito Santo. De modo que eu consigo entender, então, por esse texto, que eu não tenho originalmente essa bondade fluindo dentro de mim, a menos que eu permita que o Espírito Santo a faça produzir, né? Então, isso é uma esperança para cada um de nós. A minha esperança é essa: eu não sou boa, mas o Espírito Santo pode produzir bondade em mim, se eu quiser, se eu decidir me relacionar com Ele. Então, quando eu aceito a obra de salvação que Jesus produziu na cruz, né, entregando a sua vida, Ele promove a ponte de acesso para que eu me reconcilie com Deus e que o meu espírito volte a essa semelhança de origem com o Senhor. E aí, quando eu permito que o Espírito Santo habite em mim, ele vai produzir o seu fruto de bondade em mim. Mas Deus, ele é bom o tempo todo, perfeitamente bom. Existe um teólogo, Strong, que a definição dele de Deus é muito linda. A definição dele diz assim: Deus é um espírito perfeitamente bom, que em santo amor criou, sustenta e dirige todas as coisas. E de eternidade em eternidade ele é bom. O salmista diz: louvai ao Senhor porque ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Tá lá no Salmo 106. Aliás, o Salmo 106, ele faz um resumo. O Salmo 106 faz um resumo da história do povo hebreu, desde a sua saída do Egito, né, e essa cruzada pelo deserto para chegar à terra prometida. E lá no Salmo 106 é nítido, assim, quantas vezes aquele povo hebreu murmurou, se rebelou, praguejou contra Deus, sendo que eles estavam numa caminhada para a liberdade. Tudo que você vê no Egito de grandes construções, daquelas pedras imensas, das pirâmides, de tudo que tem lá de muito pesado, de muito grandioso, tudo aquilo foi arrastado, carregado, cortado, moldado pelos escravos hebreus. Então, vivia debaixo de um jugo de servidão, de escravidão, em distrato, né? Um governo que decidiu matar todos os filhos, os recém-nascidos meninos. E esse povo, tendo sido liberto de lá, a caminho da terra prometida, consegue murmurar, praguejar, se rebelar contra Deus de uma maneira assim, tão...
uma afronta tão grande, né? E Deus continuou sendo bom. Nesse momento que eu começo a avaliar a situação desse povo e me comparar, nos comparar a eles, foi nessa hora que eu tive um impacto a respeito da bondade do Senhor. E o Salmo 106, do verso 1 até o verso 14, ele vai trazer esses altos e baixos a respeito da obediência, esses altos e baixos a respeito da rebeldia, do orgulho, da soberba. Abra aí no Salmo 106. Ele é bem comprido, mas nós vamos ler só do verso 1 até o verso 14. Diz assim: louvai ao Senhor. Salmo 106, ok, pessoal? Acompanha aí. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua bondade é para sempre. Quem pode referir as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados que observam o direito e praticam a justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja o bem dos teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do teu povo, para que eu me regozije com a tua herança. Nós pecamos como os nossos antepassados, cometemos iniquidades, andamos perversamente. Nossos antepassados não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Antes foram rebeldes, sim, junto ao Mar Vermelho. Não obstante, o Senhor os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu o Mar Vermelho e eles passaram em seco, caminharam pelo abismo como se fosse um deserto. Livrou da mão daqueles que os odiavam e remiu-os do inimigo. As águas cobriram os adversários, nenhum só escapou. Então creram nas suas palavras, cantaram os seus louvores. Cedo, porém, esqueceram as suas obras e não esperaram o seu conselho. Deixaram-se levar pela cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Olha, esse texto é só um trechinho. O resto desse capítulo todo aqui, né, o Salmo 106, todo o resto você vai ver. Um povo que via um grande sinal, um grande feito, uma maravilha poderosa que só Deus poderia fazer. E logo depois se rebelava, endurecia o coração, se tornava soberbo. Como pode? Você vê um sinal grandioso, um está sendo curado, o outro está sendo liberto, né? Aquele povo estava lá no Egito, gente, eles viram as 10 pragas, com eles não acontecia nada, acontecia só com os egípcios. Eles viram o mar abrir, eles viram todo o exército de Faraó naufragar. Eles tinham uma coluna de fogo para iluminar e aquecer durante a noite, porque o deserto à noite é um lugar muito gelado. E de dia, como é muito quente, eles tinham uma coluna de nuvem para orientar e para proteger do sol, para orientar o caminho e proteger do sol. Não bastando toda essa bondade e esses sinais de bondade, essas expressões de bondade, sabendo Deus que o povo não poderia se fixar, se estabelecer, a jornada precisava continuar, a caminhada precisava continuar, que eles não iam poder plantar, não iam poder plantar o trigo, o milho. O que Deus proveu para eles? Deus fez chover o maná constantemente, diariamente. O maná é um alimento do céu, de Deus para o seu povo. O livro de Números é um livro no comecinho da Bíblia. Você abrindo sua Bíblia vai ter Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. É o 4º livro. Você vai ter lá Números no capítulo 11. Do versículo 7 até o versículo 9
Números 11, do 7 ao 9, você vai ter a descrição do que é maná. Eu peguei a linguagem de hoje para você entender bem. Fala assim: o maná era como sementes brancas, meio amareladas. Ele caía durante a noite com o orvalho. No dia seguinte de manhã, o povo ia recolher em volta do acampamento. Eles moíam em moinhos ou secavam em pilões, cozinhavam e faziam pães que tinham gosto de pão assado com azeite. Isso para mim é muito impactante. Você não tem condições de se fixar numa terra para plantar o seu trigo, mas todos os dias você tem uma colheita pronta para fazer ao amanhecer. E tem um salmo que é muito importante na minha vida, que é o Salmo 127, o verso 2, a parte final do versículo fala assim: aos seus amados Ele dá enquanto dormem. E eu preciso muito que o Senhor me ajude a terminar isso, porque esse sentimento de uma bondade que me invade me faz ficar muito constrangida diante da bondade de Deus. Olhar a nossa essência, saber que nós somos pó, que esse Deus grandioso não cessa, não se cansa de fazer por nós. Isso é muito forte para mim. E o maná caía à noite para ser recolhido de manhã. E aí tem um salmo que diz: aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Isso é muito lindo. O Senhor não dorme, Ele não dormita. Tem o Salmo 121, comprova isso. Eis que não dorme nem cochila o guarda de Israel. E é esse Deus que não para um único segundo de cuidar de você. É esse Deus que é bom. É esse Deus que faz muito mais do que você possa imaginar. Ah, Jesus, controla as minhas emoções. Estamos no rádio, estamos ao vivo. E esse povo, gente, recebendo esse alimento, um alimento do céu, sendo alimentado diretamente das provisões dos celeiros de Deus. Chega uma hora, esse povo começa a reclamar. Reclamar de uma maneira que, quando eu li esse versículo, doeu em mim. E eu fiquei imaginando quanto isso deve ter doído no coração de Deus. Porque no mesmo livro de Números, no capítulo 11, no versículo 6, o povo começa a falar que estava com saudade de comer pepino, melão, carne, peixe. E fala assim: agora a nossa alma está seca. Coisa nenhuma temos diante dos nossos olhos que não seja este maná. Falando com desprezo dessa provisão do céu. E novamente, no mesmo livro de Números, no capítulo 21, no versículo 5, essa reclamação é ainda mais grosseira. O povo fala contra Deus e fala assim: por que nos fizeste sair do Egito para morrermos aqui? Aqui não tem pão nem água. A nossa alma tem fastio desse pão tão vil. O povo disse que estava com nojo dessa comida detestável. Essa é a tradução moderna de dizer: estava com fastio desse pão tão vil. Nojo, comida detestável, um alimento do céu. Ai, misericórdia de mim, Senhor, se algum dia eu tenho rejeitado o alimento do céu. Se você pode dizer isso no seu coração, querido, repita isso. Misericórdia de mim, Senhor, se eu tenho rejeitado o alimento do céu.
E a bondade de Deus é imensurável. Qual é a dimensão da bondade de Deus? Onde nós podemos chegar sem o Senhor? Em lugar nenhum. Tem um outro salmo que diz: onde eu estaria se não fosse o Senhor? Onde cada um de nós estaríamos se não fosse o Senhor? Eu sinceramente não quero nem imaginar. Estou certa de que não seria bom. Pouco depois desse episódio que o povo murmura, que o povo reclama, pouquinho depois ali, um rei chamado Balaque, ele vem para contratar um profeta, desejando amaldiçoar o povo de Israel. Ele queria que o povo fosse amaldiçoado para que ele pudesse vencer o povo. E aí ele quer contratar o profeta Balaão. E Balaão fala para esse rei, tá lá esse diálogo, tá em Números, no capítulo 23, no versículo 8, fala assim: como eu amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? Como detestarei quando o Senhor não detesta? E no mesmo capítulo, lá no 19, no 23:19, fala assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria? Falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandado para abençoar, porque ele tem abençoado e eu não posso revogar. Ele não viu iniquidade em Israel e nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele, e nele, entre ele, se ouve o alarido de um rei. Como é? Eu leio essa palavra e fico pensando, como é que é isso? Né? Como diz a minha filha, what? Deus não viu iniquidade nesse povo. Ele não viu maldade nesse povo. Há um rei no meio desse povo. Esse mesmo que viu tantos sinais, tantas maravilhas, e depois disse: eu tô com nojo dessa comida. Eu não quero mais comer essa comida detestável. E Deus não olha para isso. Deus olha para a promessa. A promessa de salvação que ele fez para aquele povo. Há uma promessa de salvação para mim e para você. E é essa promessa que tem sustentado a nossa vida. Porque a bondade de Deus tem nos alcançado, tem nos atingido, tem nos guardado, tem nos livrado por causa de uma promessa de salvação que ele fez. E o versículo diz: Deus não é homem para que minta, e não é filho de homem para que se arrependa. De modo que o Senhor não vai voltar atrás. Ele prometeu salvação a todos os que desejarem. Ele não vai voltar atrás. A parte dele está sendo cumprida. Nós só precisamos ficar firmes na nossa decisão. É necessário uma decisão. A dimensão da bondade de Deus ultrapassa a morte. João 3,16, como diz a minha pastorinha, o coração da Bíblia é João 3,16. Evangelho de João, no Novo Testamento, capítulo 3, verso 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E essa promessa não vai ser mudada. Todo aquele que crê, você precisa crer. É quem aceita. Deus não vai forçar você a aceitar o sacrifício de Jesus. Você precisa fazer isso liberalmente. Usar o seu livre-arbítrio, que ele deu e que ele não vai tirar. Deus deu o livre-arbítrio, ele não vai tirar. Você precisa decidir. Quem tem que fazer isso é você. Essa conversa é pessoal. Então, a grandeza, a altura, a largura, a profundidade, a dimensão da bondade de Deus, eu só consigo entender quando eu me relaciono com o Espírito de Deus.
palavra em primeira carta de João, lá coladinho com o livro de Apocalipse. 1 João 4:8 diz: porque Deus é amor. Deus é amor, Deus é bondade. Amor e bondade são essências do caráter de Deus. E por amor e por bondade Ele escolheu promover esse resgate na nossa vida. E o preço foi muito alto. Custou a vida de Jesus, custou o sangue de Jesus. E o que eu posso fazer? Ser grato, gratidão. Gratidão, entender que eu preciso reconhecer que eu não mereço, mas eu recebo, eu aceito essa graça com gratidão. Eu não sou digna, mas eu aceito. Isso é o que precisa da nossa parte, reconhecer e aceitar. Só isso. E aí você vai sentir esse tsunami de bondade impactando a tua vida. Porque é assim que eu tenho me sentido desde ontem, enquanto eu preparei a palavra. E demorou horas para eu conseguir escrever, porque eu não conseguia parar de chorar. E eu falava: Senhor, me ajuda, porque eu não vou poder ficar chorando no rádio. Então, gente, isso é muito real para mim. E eu desejo de fato que isso seja real para você, porque isso tem sido a razão da minha alegria. Conhecer, experimentar a bondade, o amor de Deus tem sido a razão dos meus dias. E a esperança do futuro, porque aquele que confia no Senhor é oração. Se você sentiu então que Deus é bom, faça essa oração comigo. E aí eu quero que você mande, gente, mande no WhatsApp, coloca, né, o seu nome para o nosso caderno de oração. Tenta entrar em contato comigo. Eu quero conhecer você, tá? E dividir o amor de Deus com você. Então vamos orar. Se você estiver num lugar que você pode fechar os seus olhos, incline a sua cabeça, abra o seu coração ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, ó Deus. Te agradecer pela tua bondade, Pai. O Senhor é bom, é perfeitamente bom. E eu não sei, Senhor, o que eu poderia fazer sem ti. O Senhor é o único que tem palavras de vida eterna. O Senhor é o único que tem promessas, Pai, que nos alegram a alma, que nos levam adiante. Eu não consigo compreender o amor e a bondade porque eu sou pequeno, falho, fraco e nem mereço, mas eu aceito a tua graça. Eu aceito, Pai. Eu aceito o teu amor. Eu aceito a obra realizada por Jesus, Pai. Eu te recebo, Senhor. Nessa manhã eu abro o meu coração para o Senhor entrar. Vem morar em mim. Vem, Santo Espírito, habitar dentro de mim, produzir o caráter de Deus em mim com alegria, bondade, paz, mansidão, paciência. Vem, Santo Espírito, eu abro o meu coração e tu tens liberdade. Liberdade para tirar aquilo que não pertence a ti. Tira, Pai, aquilo que me rouba da tua presença. Tira aquilo que consome, Pai, de forma negligente a minha vida contigo. Oh, Jesus, eu me rendo ao Senhor, eu me rendo aos teus pés, eu me rendo à tua grandeza, à tua soberania, à tua autoridade, Pai. Toma a minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero fazer parte do teu reino. Eu te amo, Senhor. Entrego a minha vida a ti em nome de Jesus. Amém. Se você, querido, fez essa oração com fé no seu coração, manda um recadinho pra gente, tá? Eu quero entrar em contato com você, quero te conhecer. Eu tô falando de verdade mesmo, tá? Manda um recadinho pra nós. Você tem aí divulgado os nossos contatos da rádio. Vai ser muito importante, ok? Então nós estamos encerrando esse nosso bloco. Passou aqui pela live o Alessandro Silva, que é lá de Botucatu, também é primo nosso, né? A Lúcia tá dando o alô dela aqui, a Rose lá de Oswaldo Cruz, o Fabiano e a Meire, o pessoal aqui, a Maria Cláudia lá do Bela Vista,
né? O Júnior e a Lari, que lindo, eles são lá de Varpa. Varpa é um lugar maravilhoso, viu, gente? Tem que conhecer. Olha, Piraju, a Rosana foi professora do Lucas. Beijão, viu, Rô? Você é muito querida, não sai do meu coração. Gente, muito obrigada. Vai compartilhando a nossa live, curte a página, ajuda na divulgação aí, viu? Ó, o seu Antônio Manzano tá por aqui. Bom dia, viu, seu Antônio? E, gente, é isso aí. Daqui a pouquinho a gente volta só para as nossas despedidas, porque a gente já tá chegando nos finalmente. Vamos ouvir um louvor e até já já. Hoje o Senhor quer falar aos nossos corações. Aleluia. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por